Oi, gente, eu sou a Vanessa Schutt. Para quem não me conhece, né, eu trabalho na UBC há 16 anos, estou completando agora esse mês. Antes disso, eu já tinha trabalhado numa consultoria de direito autoral há um tempinho. Dentro da UBC, eu já rodei por alguns setores, já trabalhei na área de licenciamento, já trabalhei na comunicação, no artístico, né, no AIR, onde eu fiquei mais tempo, e hoje em dia eu sou gerente de novos negócios. Acabo que eu. Projetos internamente na UBC, alguns voltados para a educação e outros itinerantes, assim como a UBC Jam, que a gente viaja pelo Brasil. Tem um projeto Impulso de capacitação, tem um podcast com Celso Fonseca, Palavra de Autor, que a gente vai gravar agora a terceira temporada. Há vários projetos que a gente vai desenvolvendo, alguns nossos, outros que a gente faz parceria com terceiros, mas não vamos falar de mim. Vamos lá. A apresentação saiu para mim, Laís. Foi, eu caí aqui, mas voltei. Tá, vamos lá. Você pode passar aí para o primeiro slide, por favor. Antes de entrar aqui no que eu vou falar hoje, só para deixar contextualizar, né? A UBC, ela trabalha com direito de execução pública, que é o que a gente vai falar hoje. Mas eu queria deixar claro que tem uns outros tipos de direito, que é o direito de inclusão, que é mais conhecido como sincronização, e a reprodução, que é o fonomecânico, que são áreas onde as editoras atuam, né? Então, quando você quer, por exemplo, sincronizar uma música num filme, você tem que pedir autorização para o editor da obra, caso tenha assinado com algum. Se você quer subir uma música de outra pessoa que não é sua no Spotify, tá aí o direito de reprodução, o direito fonomecânico. Então, são outros tipos de direito e outras fontes de receita, né? Então é importante a gente entender que a gente pode diversificar essa receita, né, no mundo do direito autoral. A UBC, então, atua na execução pública. Pode passar, por favor. Que é exatamente, então, esse campo que a UBC atua, que quando uma música toca é, é, publicamente, chega rádio, televisão, show, cinema, academia de ginástica, qualquer vez que a música tocar publicamente, o ECAD faz a arrecadação desses direitos e repassa para uma das associações distribuir. Então, está aí o direito de execução pública. Né? Então, quando a gente chama quando é exibida em locais de frequência coletiva, precisa ter a coleta do direito autoral. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Então, aqui no Brasil, o órgão responsável em fazer a arrecadação desses direitos de execução pública é o ECAD, né? Então, o ECAD faz toda a arrecadação e repassa para as sociedades, que são elas, a Abramos, a AMAR, a SIM, SBACEN, SICAM, Socimpro e UBC. Então, as sociedades conjuntamente, elas administram o ECAD, tá? E nenhum artista, ninguém, ele tem ligação direta com o ECAD, você precisa da associação para fazer esse meio de campo. Então, o ECAD vai arrecadar, pagar para as associações, e as associações pagam os seus titulares, tá? Vamos lá, então, como no início da apresentação, vocês, antes de entrar, eu já ia pular. Como nasce o ECAD, então? Em 1917, percebem, né, uma dificuldade muito grande na cobrança dos direitos. Você imagina que hoje em dia são 7, chegaram a ser 13 associações de direito. E aí como é que funcionava? Você ia lá alguém, uma associação, seja lá o BC, batia na porta de alguém, dizia, vim aqui cobrar os direitos do meu titular. Aí na semana seguinte ia outra associação, outra. Quando chegava na 10ª, digamos que a rádio fala, meu Deus, eu já paguei 10 vezes. Então, quando você não tem a centralização da cobrança, fica mais difícil cobrar. Então, houve a necessidade de centralizar isso, os próprios autores chegaram a essa conclusão. Então, em 1973 criou-se o ECAD perante uma lei, em 77 ele começa a funcionar para ajudar os titulares a unificar essa cobrança. Tá? Então, foi uma demanda vinda dos próprios
titulares de direito. E então, a UBC é a associação mais antiga. A UBC tem 83 anos. É uma associação sem fins lucrativos, ela representa compositores, editores, intérpretes, músicos e produtores fonográficos, assim como todas as outras. Lá no início, uma representava autor, outra representava intérprete, outra representava músico. Hoje em dia, as associações, todas elas representam todos, tá? A UBC tem por volta de 1.000 titulares associados, e a gente tem mais ou menos 62% de market share. O que significa isso? De tudo que o ECAD arrecada, 62% mais ou menos é distribuído para os titulares da UBC. Né? Então, daí você pode perceber que a gente está, né, na liderança do mercado, com bastante margem, é um trabalho árduo, mas também existem as outras 6 associações. A UBC tem 7 escritórios espalhados pelo Brasil e outros 4 representantes também. A sede fica no Rio de Janeiro, onde a gente tem, né, nossos representantes, nossos escritórios usam a estrutura daqui, ou seja, os departamentos de internacional, de cadastro, contabilidade, financeiro e por aí vai, eles ficam no Rio e as outras filiais usam a estrutura daqui, tá bom? Importante. Como se associar? Né? Hoje em dia, o BC faz a associação online. Você consegue entrar pelo site, fazer tudo por lá. Se tiver algum problema, a gente também pode seguir os moldes antigos. Se você for associado a outra sociedade, além da proposta de filiação, você precisa de uma carta de desligamento. Esse processo é muito rápido. Todos os meses, no final do mês, o ECAD abre uma janela de transferência. E aí você pode trocar de uma sociedade para outra. Não é que nem uma editora ou uma gravadora, que você tem contrato, né, entre as associações, de um mês para o outro, você sempre pode alterar. E o que muda de uma associação para outra, né? Investimento em tecnologia, claro, as pessoas que você conhece, o networking, né, atendimento. Então, elas todas ficam com o mesmo percentual, e o que muda mesmo são os serviços que ela oferece para você. Então, portal do associado, da OBC, onde você pode ver seus demonstrativos, seus rendimentos, os cadastros online, e todos os projetos que a gente desenvolve internamente. É importante, não, pode voltar, por favor, nesse momento, é verificar o momento correto da filiação. Como eu disse, a OBC tem 70 mil associados, sendo que uns 30 mil, 40 mil vieram depois da pandemia, assim, a partir da pandemia. Então, é um número gigante de novos associados para lidar, porque eu acho que a forma de fazer música mudou muito ao longo do tempo, né? Então, hoje em dia, todo mundo se grava, todo mundo consegue fazer sua música, vira seu próprio produtor e consegue distribuir em casa. Na pandemia, muita gente também entendeu a importância dos direitos de execução pública, porque muito artista fazia show, tava lá, tinha seu ganha-pão certo. Quando vem a pandemia e a renda de show acaba, as pessoas começam a entender mais a importância da execução pública, porque as músicas continuaram tocando em rádio, continuaram tocando em televisão, então a renda continuou. Claro que vários segmentos caiu muito, né, como o de show, de cinema, mas rádio, televisão continuava tendo, então continuava tendo pagamento. Então ali as pessoas entenderam, nossa, eu preciso. Também houve uma corrida gigante para se filiar, e fora todas as outras descobriram que precisavam se filiar, que ainda não eram associados até lá, né? Então, hoje em dia, o que a gente precisa dizer para as pessoas é que a sociedade de direito autoral, ela serve para distribuir direitos de execução pública, né? A gente não é uma sociedade para documentar, a gente faz isso, mas ela não tem a finalidade de registro. Então, se você ainda tem direitos a serem distribuídos, você ainda não precisa da gente, porque a gente está aqui para distribuir direitos. Então, o momento certo de se filiar é quando o seu trabalho já está feito, já está rodando, porque a gente não filia aqui a pessoa que só tem uma composição no caderno, ou que quer virar um compositor ou um artista no futuro, não é o objetivo da gente. E isso não é que a gente está negando a filiação, é só informando que não é o momento certo,
procura a gente um pouquinho mais para frente, que aí a gente vai conseguir dar andamento nisso. Vamos lá, mais um. Aqui, o autoral e o conexo é muito importante. Ali a regra de três de matemática, a gente precisa entender isso, que nem na matemática a gente precisa entender a regra de três. Aqui no direito autoral, a gente precisa entender muito essa parte, para tentar diferenciar todo o resto. O autoral, que a gente fala o direito de autor, estão lá os autores, compositores, os versionistas ou adaptadores, se alguém fizer uma adaptação, né? E os editores musicais, que são aqueles que eu falei lá no início. Os editores musicais não são obrigatórios. Você pode editar a sua música ou não, mas eles têm um papel importante na mecânica do negócio, que eu acho que a gente vai falando aos poucos. Então, direitos do autor estão lá os autores e os compositores, e no direito conexo estão os intérpretes, os músicos e os produtores fonográficos. A gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente. Pode passar. Então, ainda nesse tema, no direito do autor, a gente tem a obra, que é a criação musical em si, ou seja, é a letra, a melodia, a letra se existir, porque pode ser uma obra instrumental. E aí quem faz parte da obra são os compositores, ali adaptadores, versionistas e editoras, se existir. Importante dizer que uma obra, que é uma composição, você faz o cadastro dela uma única vez. Então, vamos lá, eu fui lá, fiz uma composição, digamos que eu tenha parceria aqui com a Laís, eu vou lá, vou fazer esse cadastro, vou informar o percentual que eu tenho, o percentual que a Laís tem, e pronto, o cadastro está feito. Se a gente assinar com uma editora, a gente informa para a editora e a editora faz esse cadastro, não a gente. Então, você não mexe mais nesse cadastro dessa composição. Você vai fazer ou eu ou ela vamos fazer, melhor a gente conversar e descobrir quem vai fazer para depois não ter problema. E aí a gente vai determinar entre nós duas o percentual que cada uma tem. Então, isso é muito importante, porque na composição, digamos que a Laís fez a composição quase toda, eu cheguei lá, fiz uma pequenininha, aí a gente, então, vamos dar 20% para a Vanessa, e a Laís fica com 80%. Então, nós duas precisamos chegar a esse acordo. E importante documentar isso de alguma forma. Deixa isso escrito em algum lugar. Se não tiver um advogado para fazer ali um contrato ou alguma uma carta-acordo, manda um e-mail, documenta, porque enquanto a música não é um sucesso, não tem problema. Mas depois que a música vira um sucesso, é um tal de não foi esse percentual que eu contratei, não foi isso que eu combinei, aí cada um faz um cadastro de um jeito, aí a música entra em duplicidade, e aí a gente não consegue pagar para ninguém. Então, né, melhor coisa eu sei que é chato, é um assunto chato para fazendo a música, mas o melhor é falar disso na hora que vocês estão fazendo a música, né? Vamos lá, agora o fonograma. O fonograma já é a interpretação da composição. Então, você foi lá, fez digamos que eu fiz a obra, eu fiz a composição. E aí, a Elisa, que está aqui, eu estou olhando para o rostinho dela, conheço ela, ela me pede autorização para gravar, que ela é a cantora e eu sou a compositora. Então, eu estou na obra e ela está no fonograma. Então, ela vai estar pedindo autorização para fixar a minha composição numa gravação. Então, essa é a diferença. Eu fiz a composição, posso ter feito aqui só num caderno, né? E aí ela vai interpretar essa composição. Estamos falando de coisas diferentes. Então, a obra está aqui, o compositor que sou eu, e o fonograma está lá. O intérprete, o músico e o produtor fonográfico. Quem é o produtor fonográfico? Ele é aquele responsável economicamente pela gravação, quem está investindo naquilo, tá? Pode ser uma gravadora, pode ser os artistas independentes, na maior parte das vezes é ele mesmo, né? Então, às vezes ele é o produtor fonográfico, o intérprete e o músico, tá ali fazendo voz e violão, né? Então, você o intérprete, o músico e estou me bancando, eu sou o produtor fonográfico. E é importante saber quem é o produtor fonográfico, porque é ele que cadastra. Peraí, deixa eu ver o que o Henrique está falando. Me perdi, eu fico. Cadê? Tá aqui. Posso ler quando alguém mandar.
Isso. Então, vou fazer esse parênteses aqui. O cadastro da obra, ele é feito dentro da plataforma da UBC, nas outras associações, quem é associado em outro lugar, dentro do portal da associação. Se ela não tiver o portal, tem que ver como é que faz. O autor faz o cadastro. Se ele editar, a editora faz o cadastro. Aí vamos. O fonograma, o melhor dos mundos é que a obra esteja cadastrada para você fazer o fonograma. Mas caso a obra não tenha cadastro, existe uma forma de você fazer o cadastro do fonograma, fazendo uma obra por referência, que a gente chama. Você dá uma referência da obra que você vai gravar para você não ser impedido de fazer o fonograma, tá? Então, tem como fazer isso. Agora aqui, voltando então, diferente da obra que eu falei para vocês, que na composição você vai fazer um cadastro uma única vez, o fonograma é o oposto disso. Cada gravação que você fizer de uma obra é um novo fonograma. Então, digamos que gravo hoje, fui para um estúdio, fiz uma gravação, chamei a Laís, ela tocou lá violão, a Elisa tocou bateria, fui lá, fiz o fonograma, gerei o ISRC e cadastrei o fonograma na plataforma. Digamos que daqui a 6 meses, eu vou lá, convido outras pessoas para gravar comigo, vou fazer uma interpretação ao vivo, não é mais num estúdio, é um outro fonograma, porque eu preciso informar quem são as pessoas que estão participando, se ela foi gravação de estúdio ou ao vivo. Então, cada gravação diferente que eu fizer, com pessoas diferentes, eu vou cadastrar um novo fonograma. A obra continua sendo a mesma, né? Cada vez que eu fizer o fonograma, eu vou puxar a obra para o meu cadastro, e aí, a partir dali, ele já sabe quem são os autores, e aí vou informar ali quem foi o intérprete, o músico e o produtor fonográfico é quem vai fazer o cadastro, né? Até um tempo atrás, sei lá, não sei dizer quanto, sei lá, 5 anos, eu perdi a noção de tempo, não era obrigatório ter um músico, era assim, era um horror isso. Você podia cadastrar 50% para o produtor fonográfico e 50% por intérprete. Hoje em dia, graças a Deus, se você não informar o músico, o ECAD provisiona aquele valor. Então, você vai perceber que na hora que você vai fazer um cadastro no portal, se você não disser quem é o músico, ele vai surgir lá uma pessoa, músico não declarado, e vai botar 16,6 para ele, porque diferente da obra, que lembra que eu e Laís combinamos entre nós duas o percentual que cada uma tem, no fonograma não. No fonograma, esses percentuais são pré-estabelecidos. Então, o produtor fonográfico vai ter 41,7, os intérpretes vão ter 41,7 e os músicos vão ter 16,6. Então, se você não informar o músico, o sistema vai guardar esses 16,6 para quando ele aparecer, ele ter o direito dele reservado. Então, é muito importante a gente informar os músicos, porque a gente precisa entender que a gente precisa alimentar a cadeia como um todo, né? Todo mundo tem que ser bem remunerado para o negócio ir bem para frente. Eu esqueci de uma coisa. Quando você faz o cadastro da obra lá, você ganha um código que chama ISWC, que é um código internacional que identifica a obra para todas as sociedades do mundo. Quando você faz o cadastro do fonograma, tem o código do ISRC, que é o código mais conhecido, né? Que é o código que as plataformas pedem para distribuir uma música. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, o código de ISRC obrigatoriamente tinha que ser gerado na associação. E de uns anos para cá, isso mudou. Exatamente por essa corrida desenfreada por se filiar, para lançar músicas. Hoje em dia, o artista ele quer saber como é que eu coloco minha música no Spotify. Né? E a primeira coisa que ele quer é isso. Então, quando ele descobria que ele precisava de uma associação para ganhar o ISRC, para depois distribuir, ele chegava na UBC e falava, preciso da minha filiação para amanhã, porque o meu lançamento é depois de amanhã. Tipo, é impossível. Né? Então, a gente falava, existem coisas, burocracias a seguir, prazos a seguir. Então, a gente conseguiu um arranjo entre o ECAD e as distribuidoras,
que hoje em dia você consegue fazer o seu primeiro lançamento, por exemplo, se você ainda não é associado, usando um código de SRC de um distribuidor, e depois você valida ele dentro do sistema da sua associação. O importante é validar esse código. O que é o validar, né? É fazer o cadastro do fonograma e informar o código que você ganhou lá na hora de distribuir a música. E aí você vai informar certinho que você é o produtor fonográfico, quem foi o intérprete, quem foram os músicos. Você vai dar esses créditos certinhos. E depois que você está associado, você começa a gerar dentro da associação normalmente. Mas não tem problema mais hoje em dia, porque antigamente era uma loucura. Você ficava com o ISRC na distribuidora, depois ficava com outro na associação, era uma confusão. Então, hoje em dia, a gente consegue unificar isso. Se gerou lá, e você depois cadastra na OBC com aquele código que você fez lá e não tem nenhum problema. Vamos para o próximo. Então, ainda na obra fonograma, essa parte aqui que eu vou dizer não tem a ver com o digital. Aqui, pensem em rádio, televisão, cinema. Quando uma música toca, vou dar aqui um exemplo de um rádio, tá? Que ainda existe uma boa expressão de pagamento para rádio. 2/3 do pagamento de uma música que vai para o rádio, a gente paga para a obra, para a composição. Então, quem vão ganhar ali são os compositores e uma editora, se existir. E 1/3 a gente paga para o fonograma, que é o conexo. Então, vão receber os intérpretes, o músico e o produtor fonográfico, tá? Uma exceção para isso aqui, por exemplo, é um pagamento de show, que não tem a execução de um fonograma, na maior parte das vezes. Você está fazendo uma interpretação ao vivo. Então, só tem a composição. Você não está usando um fonograma pré-fixado para ele ser pago, né? Então, a gente, quando tem um show, o direito autoral recolhido, ele é 100% pago para a composição. Aqui, só para vocês entenderem, quando chega o digital, isso aqui muda totalmente. No digital, o fonograma recebe mais do que a obra. Então, isso aqui se inverte. E isso aqui é negociável. Então, de acordo com contratos que são feitos. Então, é só para deixar claro que dentro do universo do digital, o fonograma recebe bem mais do que a obra, tá? E lá em rádio, televisão, cinema, a obra recebe bem mais que o fonograma. É só para confundir a gente mesmo. Aqui é importante falar, né, que a diferença do produtor musical para o produtor fonográfico. O produtor fonográfico é aquele que eu estava falando para vocês, que é quem investe na gravação, né, o detentor econômico dos direitos. Então, se alguém quer pedir autorização para usar uma sua gravação, o produtor fonográfico é o dono daquela gravação, porque ele que investiu. Já o produtor musical, não, é aquele que acompanha todo o processo de gravação, mixagem, gravação, pré-produção, transforma ali né, as ideias em realidade, e ele não entra no cadastro do fonograma, tá? Não como produtor musical. Não sei se é certo, se é errado, mas foi assim que foi estabelecido, né? Assim que é a regra atual. Mas o produtor musical ele pode entrar, porque o produtor musical hoje ele é tão atuante no negócio que muitas vezes ele mexe na composição. Aí ele entra, mas ele entra como compositor, porque se ele mexeu na composição, ele é um compositor. Ah, fiz um arranjo diferente para música. Então tá, ele entra como arranjador. Aí ele tocou algum instrumento, entra como músico. Então, existem várias formas do produtor musical entrar, dependendo do trabalho que ele fez. E fora isso, também existe o acerto entre as partes, que o que for acertado entre as partes é o que vale para a gente. Então, o produtor musical não cobrou aqui pelo serviço, eu combinei com ele que ele vai ser produtor fonográfico junto comigo. Tudo bem. Você cadastrar assim para a gente, está tudo bem. E até é importante falar, lembra que eu falei daqueles 41,7 que o produtor fonográfico tem, intérpretes também? Existe uma regra que eu falei que os percentuais eram pré-estabelecidos, né? Mas o que pode ser feito e vai continuar sendo 41,7 para o produtor, 41,7 para o intérprete. Mas, digamos que eu e Laís estamos aqui investindo em algum artista. E a Laís botou mais dinheiro do que eu nesse projeto. Então, a gente pode pegar esses 41,7. Só um instantinho. Desculpa.
A gente pode pegar esses 41,7, a Laís ficar com 30 e eu ficar com os 11,7. Contanto que some 41,7. Isso não tem nenhum problema. Mesma coisa para o intérprete. Chamei alguém para fazer uma participação pequena. Posso dar 10% para a pessoa, contando que some os 41,7. Só nos músicos que a gente não tem como fazer isso. O que muda nos músicos é quanto mais instrumento uma pessoa tocar, maior o percentual que ela vai ficar. Então, os músicos totalizando tem 16,6. Aí botei lá que eu toquei bateria. Aí eu toquei violão também. Então, já tenho duas partes disso aí. Menos percussão. Percussão não, vai contar só um, porque senão tem, né, a pessoa que toca percussão, toca caixinha de fósforo, toca não sei o quê, toca chocalhos, toca... Então a percussão é um só. Tirando isso, cada instrumento que tiver, a pessoa, né, vai ficando com um percentual maior do negócio. Que obra original e obra derivada? A obra original é o que o nome já diz, aquela que a gente fez pela primeira vez, é uma obra inédita, né? E é importante dizer, na realidade atual, que o criador é uma pessoa física. Então, hoje, de acordo com a nossa lei, né, nesse mundo que se fala tanto de inteligência artificial, para a lei brasileira, o criador obrigatoriamente é pessoa física. Então, para você colocar uma composição para inteligência artificial, só mudando a lei. Né? Hoje em dia, isso não existe para a gente. E uma obra derivada é uma obra que resulta da transformação de uma obra original. Então, é importante dizer que se você quer pegar uma música de alguém e transformar ela de alguma forma, seja ela qual for, você precisa pedir autorização para quem fez. Então, se eu vou alterar a composição, eu preciso pedir para o compositor ou para a editora. Se eu vou alterar uma gravação, eu preciso pedir para o produtor fonográfico. Você sempre precisa pedir autorização para modificar e para gravar também, mesmo que não modifique. Né? Muito importante isso. Aí, o pedido de autorização. Então, você vai fazer uma nova gravação, quer interpretar a obra de alguém, pede autorização da obra. Você vai usar uma gravação pré-existente, então eu vou pegar uma música que já foi gravada pelo Zeca Pagodinho, na voz do Zeca Pagodinho, e colocar num audiovisual que eu fiz. Aí eu preciso pedir autorização tanto da composição quanto do fonograma, porque eu estou usando os dois lados, eu estou usando aqui a interpretação do Zeca em cima de uma outra composição. Agora, se eu vou fazer uma nova interpretação de uma música, eu não preciso pedir do fonograma, eu peço só da obra, tá? E como descobrir quem autoriza isso? O ECAD tem um site que chama ECADNet, que você consegue consultar as editoras, os produtores fonográficos. No site da OBC você também tem o Consulta Web OBC, e acredito que as outras associações também tenham. E também tem as pessoas lá para ajudar no dia a dia, né? Alguém pode passar. Então, aí, o sample e o plágio, né? O plágio é a cópia integral ou parcial de um texto, né? Ou de uma ideia sem pedido de autorização. E o sample é a utilização do trecho de uma música em outra, né? Onde você precisa, quer ampliar a música de alguém, você precisa pedir autorização da obra e também do fonograma. E fora isso, você ainda vai ter que negociar o percentual que essa música vai ter dentro da sua. Então, isso é tudo negociável entre as partes. Vou pedir autorização e, dependendo da importância que aquilo tiver para a música, vai ser negociado de uma forma ou de outra. E outra coisa, a pessoa pode dizer que não quer também. Segundo a lei brasileira, a pessoa não é obrigada a dizer sim. Tem gente que não quer ser gravado, né? E tem gente que acha o máximo, me grava quanto quiser, porque vai render mais. Mas tem gente que quer ser o único intérprete da sua própria música, né? Então, o importante é pedir autorização, por quê? Para você não perder tempo nem dinheiro. Foi lá, foi para o estúdio, perdi um dia inteiro, fiz aquela gravação, depois a pessoa não te autoriza, derruba a sua música, ou pede os direitos para ela. Então é importante, né, o planejamento, que é o combinado não sai caro. 4 passos importantes para se ampliar sem errar, né? Descobrir quem é o autor, entrar em contato com o autor e pedir autorização.
E às vezes você precisa da autorização da gravadora também, se você vai usar a gravação, e documentar, guardar isso. Sempre muito importante no futuro, sempre ter tudo guardado, não só, né, a parte das autorizações, como aquilo que eu falei, percentuais que cada um tem, o que foi acordado, se documente, se certifique de que está tudo certinho. Vamos lá. Aí eu fiz a minha composição. E agora, o que eu faço? Importante. Qual é o título dela? Quem são os compositores? O percentual que cada um tem nisso. Assinou como editora? Quem cadastra? E um autor informa todos os outros. Repetindo aqui o que a gente já tinha falado antes. Pode passar. Se alguém tiver uma dúvida, gente, pode falar, tá? Quero gravar uma música, né? Ali, a primeira era que eu fiz a composição, agora eu quero gravar. Aí, quem é o autor? Tem editora? Pedir autorização? Quem é o produtor fonográfico? Como gerar o código de ISRC? Aí eu posso usar o ISRC da distribuidora? Só questões para a gente pensar sobre tudo isso que a gente vem falando. Pode passar. Agora, já mudando aqui de assunto, o show, né? Na hora que um artista vai fazer um show, a sua equipe precisa ter muita responsabilidade, seja da equipe, do promotor do show, no roteiro informado. Porque eu já vi artista grande falando que no início da carreira colocava qualquer coisa naquele roteiro de show porque não entendia a importância daquele papel que você preenche. Quando você tem alguns autores, como eu falo muito do Paulo Sérgio Vale, que já foi presidente da UBC. O Paulo Sérgio Vale, ele é irmão do Marcos Vale, né? Mais diferente do Marcos, o Paulo nunca foi intérprete, nunca foi cantor. Ele é compositor. Então, se as músicas dele que tocam não forem informadas corretamente num roteiro de show, ele não recebe direito autoral. E é o trabalho dele, né? Ele vive disso. Ele é compositor de evidências, que todo mundo deveria saber, né? Eu acho que a gente deveria, os jornais, as matérias, quando a Evidências foi executada agora, né? Não sei se foi no Rock in Rio, não, foi no de São Paulo, o outro, esqueci o nome daquele evento. Foi? Foi o Detal? Detal. Evidências foi executada no The Town, todos os jornais noticiaram música de Estãozinho Chororó. Estãozinho Chororó não tem nada a ver com aquela execução que aconteceu no The Town, porque a música não é deles, eles interpretam uma música. E todos os jornais noticiaram como se a música fosse deles. Então, importante, né, esse crédito do roteiro, de todos os outros, para a gente remunerar corretamente os compositores, que muitas vezes vivem única e exclusivamente dos seus direitos, né? Outra coisa, se você vai fazer show, dentro do site da UBC tem uma hora de informar o seu show, que a gente pode entrar em contato com o ECAD e documentar, seja o seu ou de alguém, de algum artista que você saiba que vai executar a sua música, que a gente manda para o ECAD correr atrás. Como são arrecadados os valores? Então, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem o ECAD, que faz toda a arrecadação. Importante dizer que essa arrecadação vai diferenciar muito de quem está usando, né? Então, se a rádio está tocando música, a rádio paga. Se o cinema está exibindo um filme, o cinema paga. E por aí vai. A televisão está tocando música, a televisão paga. Então, o ECAD vai arrecadar esses direitos todos. E no exterior, como é que a gente faz? A gente tem contratos de reciprocidade com as associações do resto do mundo, a gente coleta para eles aqui e eles coletam para a gente lá. Então, os valores são calculados de acordo com os critérios no regulamento, o ECAD tem tudo isso no site também, você consegue simular lá, né, valores de acordo com o tipo de utilização, da periodicidade, do nível de importância, tudo isso vai alterar o valor que você tem a pagar ao ECAD. E eu até costumo dizer, um valor que você paga ao ECAD, não é que você paga ao ECAD, o ECAD recebe para repassar aqueles valores, não fica para o ECAD, né? O ECAD é só um órgão que vai receber, que existe uma falsa impressão de que o valor é do ECAD. Não, o ECAD ele recebe, fica com o percentual que ele cabe, que é 9%, e repassa os valores para os titulares do direito, né? Então, só é importante deixar isso mais claro.
Quem tem que pagar? Cinema, rádio, TV, bar, restaurante, shopping, boate, loja, hotel, motel, plataforma digital, promotores de shows e eventos, academias de ginástica, supermercados. Ou seja, tocou música, tem que pagar. Né? Eu lembro muito do meu primeiro chefe, né? Antes de eu trabalhar na UBC, ele dizia, não quer pagar, é simples, não toca música. Então vai ter uma festa, né? Não vai ter música, vai ser bem, ele dizia brincando, vai ser bem melhor, ninguém vai ficar rouco, ninguém vai gritar, fala baixinho. Então, essa é a verdade. É igual eu falo, né? Ah, mas pô, fui no dentista, pô, o dentista falou que tem que pagar direito autoral. Gente, o dentista precisa de música para ser dentista? Ele não precisa de música. Por que que ele coloca uma música na recepção? Para agregar valor ao negócio dele. Por quê? Porque ele coloca um ar-condicionado para você ficar mais tranquilo, não sentir calor, e ele coloca uma música para você ficar num ambiente mais confortável, não perceber que ele está demorando tanto para te atender. Então, se você quer agregar valor ao seu negócio, você precisa pagar ao dono daquela música. Esse é o conceito do direito autoral, mais ou menos. Vamos lá. Então, a gente falou como é arrecadado e aqui a gente vai falar como ele é distribuído. O que você precisa para receber os valores? Primeiro, ser associado, porque eu escuto um monte de gente falando, eu quero uma caixa preta, ninguém me paga. Mas você é associado a algum lugar? Não. Então, a gente não tem como saber para quem pagar. Outra coisa, sou associado, mas você cadastrou o seu repertório? Porque não adianta, porque se tocou uma música no ECAD que chama O Amor é Laranja. Aí o ECAD vai receber aquela música e vai falar, tá, mas de quem é essa música? Quem são os compositores dessa música? Qual o percentual que cada um tem? Para qual associação eu pago? Quem cantou essa música? Quem é o intérprete? Quem são os músicos? Então, a gente precisa ter tudo documentado para saber para quem distribuir os valores, né? Então, é muito importante se associar, cadastrar tanto as obras quanto os fonogramas e tocar em locais adimplentes. Porque se sua música tocar num local que não está pagando o ECAD não vai ter como repassar esses valores, tá? De tudo arrecadado, né, o ECAD fica com 9%, o ECAD vive desses 9%, né, e as associações ficam com 6%. Como eu falei, o BC é uma associação sem fins lucrativos, então ela vive desses 6% que ficam para ela, e o ECAD também. Pode passar. Existem dois tipos de distribuição, a direta e a indireta. No melhor dos mundos, só existiria a distribuição direta, onde sua música tocou, pagou, como acontece, por exemplo, na televisão. A televisão envia planilhas com tudo que tocou nos seus programas. Então, se sua música tocar na televisão, ali na TV aberta, você vai receber o seu direito e pronto. Assim como acontece no streaming, né? Os players enviam relatórios de uso, então você sabe tudo que tocou. Só que o Brasil é um país muito grande e, economicamente falando, é impossível fazer todas as distribuições diretamente, porque o custo para fazer essa distribuição não pode ser maior do que o valor que você tem a pagar. Então, para algumas coisas, a gente precisou criar essa distribuição indireta, onde você cria amostras para fazer essa distribuição. Então, existe amostra de várias coisas, né? Por exemplo, você imagina casas de festa, shopping center, várias coisas. Você cria essas amostras individualizadas, tem de música tradicional gaúcha, tem várias coisas. Você vai criar essas amostras e elas são separadas, porque são músicas diferentes que tocam em cada local desse. São amostras certificadas pelo IBOP, então tem, né, mais, sei lá, 95% de acerto. Se a sua música efetivamente está tocando muito, ela vai entrar nessa amostra. E você distribui indiretamente para aquilo que entrou na amostra daqueles meses. Depois vai ter outra amostra, e por aí vai. Mas é porque o custo mesmo da distribuição não pode ser maior do que o valor que você tem a pagar. Então, a gente precisa ainda ter distribuições indiretas. Retidos.
Eu costumo dizer que eles são créditos protegidos, né? As pessoas falam muito sobre isso, que é um absurdo, tudo, mas ele é um procedimento de segurança, né? Para que você não pague uma música para uma pessoa errada. Então, eu estava falando lá sobre O Amor é Laranja. O ECAD recebeu aquele valor para essa música e não sabe de quem é. O que ele faz? Ele protege, ele guarda, até descobrir para quem pagar. Isso pode ser porque a música não foi cadastrada, ou porque foi cadastrada, mas os titulares não estão associados, ou ela foi cadastrada em duplicidade, ou teve um erro de grafia. Existe, né, uma música bem que é fácil de falar sobre isso, sobre títulos alternativos também, que é a música da Ivete Sangalo, que todo mundo identifica ela como Poeira, e o nome da música é Sorte Grande, né? Então, se você vai lá e preenche um roteiro e coloca Poeira, não vai pagar, porque o nome da música é Sorte Grande. Então, o que você faz para a gente conseguir entender? Quando você vai fazer o cadastro dessa música, você já cadastra Poeira como um título alternativo, para ajudar a gente saber quem é de qual é essa música. Então, os créditos ficam protegidos por 5 anos, que é mais do que quase todos os países do mundo, que normalmente são 3. Então, você tem 5 anos para se associar, para cadastrar a sua música, né? E a gente identificar que teve um erro de grafia ou que não foi cadastrado corretamente, que o autor não foi informado, para a gente identificar tudo isso e repassar os seus direitos. Aí são os motivos que eu estava falando: não ser filiado, falta de cadastro, duplicidade, erro, bloqueio, grafia, né, que pode ajudar a cadastrar títulos alternativos, cadastrar as referências de intérprete e se certificar de que todas as suas obras e fonogramas estão cadastrados. Q-Sheet. Importante falar do Q-Sheet para entender a arrecadação e distribuição dos audiovisuais. Digamos que tem um filme no cinema e o ECAD foi e arrecadou R$ 10.000 para o filme Y. Aí ele tem aqueles 10 mil, e agora? O que eu faço com isso? O ECAD precisa saber quais são as músicas que estão dentro desse filme, né? Porque para saber para quem pagar. Então não adianta só recolher o direito do filme, do cinema, você precisa saber como distribuir ele. Então, existe um documento que chama Q-Sheet, onde você vai informar todas as músicas que fizeram parte daquele filme, se ela foi uma abertura, se ela foi tema de personagem, se ela foi só um background, qual o tempo de duração que cada uma teve naquele filme. Tudo isso vai influenciar para fazer um cálculo de divisão de todas as músicas que estão lá dentro, para conseguir pagar certinho. Então, quem faz esse cadastro normalmente é o produtor do audiovisual, mas também pode ser preenchido por um autor ou por uma editora, contanto que essa pessoa saiba todas as informações daquele filme. Porque, como a gente precisa fazer esse cálculo para fechar os 100%, a gente precisa saber de tudo que tocou para poder distribuir. Então, a gente precisa, não adianta informar, ó, minha música estava dentro desse filme. Não, a gente precisa de todas as informações do filme. Aí sim consegue distribuir. Vou te passar. Aqui o direito moral para o direito patrimonial, só para a gente chegar no assunto aqui também do domínio público, o direito moral é aquele direito inalienável, irrenunciável, que você não pode abrir mão dele, né? Digamos que é o crédito, né? Você não pode abrir mão de ter seu nome creditado ali naquela música. E o direito patrimonial é a exploração econômica da música, né? Então você pode ceder, são os contratos de edição, de cessão, diferente do direito moral, né? Você precisa de autorização expressa e hoje em dia tem, né, muitas vendas para fundos de aquisições de recebíveis, que agora a gente acabou de ver ali do Gilberto Gil, que vendeu o seu catálogo, sua parte do direito patrimonial. Ele vai continuar tendo seu direito moral, o nome dele continua lá nas obras, mas ele vendeu o direito patrimonial dele. E é importante dizer que esse tem um prazo de 70 anos, né, o direito patrimonial.
Então, 70 anos após a morte do autor, as obras entram em domínio público, que aí elas estão de livre utilização, você pode utilizar sem pedir autorização e tudo mais. O importante é que esses 70 anos eles começam a contar a partir da morte do último autor. É fácil de falar isso sobre Noel Rosa. Noel Rosa faleceu muito jovem. Então, as obras que ele fez, que são só dele, estão em domínio público. Mas as obras que ele tinha parceiros não estão em domínio público. Porque o que entra em domínio público não é o autor, e sim as obras. Então, a gente precisa ter certeza que 70 anos após a morte do último autor, aí sim entra em domínio público. Tá? E os fonogramas 70 anos após a execução, a fixação. Esse é um assunto importante de comentar, que na pandemia a gente percebeu que a gente contratou dentro da UBC um escritório de advocacia para descobrir herdeiros, porque as pessoas muitas vezes não falam sobre esses assuntos dentro de casa, mas é muito importante informar para os seus herdeiros que eles têm direitos a receber por 70 anos após a morte. Então, ele precisa procurar a sociedade, ou a editora, ou a gravadora, e se habilitar como herdeiro para receber esses direitos. Né? Então, a gente contratou um escritório para descobrir herdeiros, porque a gente sabia que todo mundo está precisando de dinheiro, e a gente falou, cara, vamos atrás dessa galera. As pessoas batiam na porta lá, e as pessoas achavam que era golpe, às vezes era difícil da pessoa acreditar, né, que tinha direitos a receber de verdade, mas é algo importante para conversar dentro de casa. Então, a gente precisa receber ou um formal de partilha de um inventário, ou um contrato, a documentação que informa quem são os herdeiros, para a gente conseguir repartir esses direitos e pagar. Então, a música não vai mudar nada, ela continua lá de autoria de quem era, só a distribuição do direito que vai ser feita de forma diferente, tá? Aqui, terminando, tenho aqui o ciclo do direito autoral, que é uma imagenzinha do ICAD que eu gosto. O artista cria sua música, mantém o seu repertório atualizado na associação, a música é executada publicamente, o usuário paga os direitos, o usuário é quem está usando, né? O usuário paga os direitos autorais, o ECAD capta as músicas tocadas, identifica essas músicas, distribui para as associações e a associação paga o seu titular. Então, esse é o círculo aqui, que acontece, né? Aqui, o próximo slide é só dando um panorama aqui do valor que gira na execução pública, né? Então, no final de 2024, o ECAD arrecadou 1,8 bilhão, distribuiu 1,4 bilhão. Então, assim, é muito dinheiro que gira aqui na execução pública. E umas dicas finais: mantenha-se próximo da sua associação, né? Aquele velho ditado, que não é visto não é lembrado. Mas a roda vai girar independente de você estar próximo. Mas quanto mais informação você der para a sua associação, melhor o trabalho, aquela engrenagem vai rodar. O trabalho vai acontecer, tudo está andando, mas se você der, olha, eu estou fazendo show não sei aonde, eu vou para Portugal, vou tocar não sei aonde, minha música entrou na novela. Então, a gente consegue ter mais informações para o trabalho ser feito melhor. Mantenha seus dados atualizados, muito importante isso, porque às vezes a gente tem dúvidas, a pessoa trocou de telefone, trocou de e-mail e não nos informou. E aí a gente às vezes recebe dinheiro de fora ou recebe alguma coisa, quer tirar uma dúvida e não sabe com quem falar. Eu vivo mandando às vezes direct em Instagram, tentando falar com um ou com outro, a conta está desatualizada, fechou a conta do banco e a gente não consegue, fica caçando às vezes as pessoas. Então, muito importante, esses dados podem ser atualizados no portal. Cadastre o seu repertório. Dentro do portal do associado ao ABC tem gráficos para você analisar. Então, você pode analisar ali mês a mês ou anualmente, da onde está vindo a sua receita, se você está recebendo mais de rádio, de show, de televisão, quanto que você está recebendo nos seus top 5. Então, tem várias formas de você analisar gráficos ali, importantes. Olha seus demonstrativos, dá uma olhada se alguma coisa deixou de vir, informa para a gente, olha,
eu não estou vendo aqui o dinheiro que tocou da minha música, não sei aonde. É importante dizer que existe um prazo a ser pago, né? Porque tem a música toca, aí o ICAD vai receber para distribuir, às vezes isso pode chegar a 6 meses, mas passou disso, entre em contato com a sua associação, olha, não vi esse valor, importante esse contato, muito importante. Informe seus shows, suas novidades e saiba identificar seus parceiros, porque é importante isso que eu disse, às vezes no futuro a música faz sucesso, um briga com o outro, aí depois não quer autorizar ou não quer deixar o outro cantar. Então tenha cuidado com isso. É importante que seus parceiros também sejam filiados. Por quê? Porque lá na obra, para ela ganhar o código de SWC, o titular tem que estar, todos os titulares da obra têm que estar filiados, senão ela não ganha o código internacional da composição. Você não vai deixar de receber aqui no Brasil, mas vai dificultar é, a visualização desse cadastro mundialmente, tá? É isso, eu espero que tenha sido útil, muito obrigada aí pela atenção e estou aqui aberta a qualquer dúvida. E eu aqui anotando várias coisas. Algumas você já foi tirando as dúvidas no meio da fala. Eu recebi alguns corações aqui, ó. E palminhas também. Vanessa, você falou sobre pode chegar até 6 meses, né, para fazer esse repasse do ECAD. Mas existe algum valor mínimo para começar esse Não, repasse? não existe. Não existe um valor mínimo, a gente paga qualquer valor. E assim, até detalhando um pouquinho mais, em janeiro, abril, julho, outubro, existem as distribuições que a gente chama de distribuição trimestral, que são as maiores distribuições, digamos assim, para a maior parte das pessoas, que é quando paga TV aberta, quando paga rádio. Então, janeiro, abril, julho e outubro costumam ser as... Alguém abriu o áudio. Robinho? Robinho? Então, para... Oi? Boa noite, tudo bem? Boa noite, é que você estava com o áudio aberto. Ah, estava aberto? Não, estava fechado aqui, foi alguma coisa então. Perdão, tá? Mas eu queria perguntar, a UBC hoje para cadastrar nela, o que que ela está... Qual que é o procedimento, por favor? Você Obrigado, tá? entra no site da UBC e você consegue fazer a filiação online. Se tiver alguma dúvida, você entra em contato com a gente lá no site também tem. Aqui tem meu e-mail, né? Mas no site também tem o telefone de todas as filiais, o e-mail de todas as filiais. Então, qualquer dúvida que tem, a gente está em Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então, tendo alguma dúvida, você pode falar com a filial mais próxima, ou então eu direciono por aqui também. Eu esqueci o que eu estava explicando, gente. A gente estava falando sobre o valor mínimo do Ah, repasse. é. Aí estava falando que janeiro, abril, julho, outubro tem as distribuições que a gente chama de trimestral, que acaba sendo as maiores. Mas nos outros meses, tem mês que paga TV fechada, tem mês que paga cinema, tem mês que paga festa junina, carnaval. Então, todos os meses tem algum segmento a ser pago, né? Mas você não paga exatamente a mesma coisa em cada um deles e não tem valor mínimo, é, paga qualquer valor. Henrique, Deixa eu ver aqui como a UBC tem trabalhado na busca de novos autores e principalmente autores que faturam. Henrique, acaba que a UBC, né, por ter mais de 60% do mercado, existe uma busca muito grande e contrária dos titulares buscando a UBC. A gente busca, sim, os maiores, né, que ainda não, os que, como tem essa troca de associação de um mês para o outro, existe essa concorrência. Então, a gente tem um time de artístico de cada local do Brasil que atua em busca desses titulares maiores. E a gente faz esse relacionamento, vai a muito show, faz projetos internos. Então, existe esse trabalho interno, sim. Sobre adiantamento,
nunca foi uma prática muito comum dentro da UBC, porque a gente prefere trabalhar mostrando serviço, ao invés de ficar dando adiantamento. Mas, quando necessário, por algum motivo, a gente sim, existe adiantamento dentro da sociedade. Ainda, acho que todas elas. As músicas que geram. As músicas que geram seu ISRC nas distribuidoras, eu não entendi Acho que teve um a erro aí. última pergunta. É, Se quiser abrir o microfone, Thales, pode falar. Oi, gente, boa noite. Que eu tô pelo celular e tá meio ruim. Eu queria saber se as músicas que geram SRC pelas distribuidoras, elas têm um prazo para poder ser linkado esse SRC junto ao não, UBC. não tem. Porque, assim, existe uma coisa que, enquanto a sua música está só no. Fecha seu áudio para mim, por favor, que está dando retorno. Obrigada, que eu estava me ouvindo. É, quando você lembra que eu falei da distribuição lá de rádio, televisão, que a obra ganha mais que o fonograma, no digital o fonograma ganha mais que a obra, e quando a sua música está só no digital, a parte do fonograma, que é essa parte que rende mais, vai ser paga direto pelos distribuidores digitais, né? Não vai passar pela gente, a gente vai estar só no autoral. Importante, não tem prazo, você pode cadastrar com a gente a qualquer momento, e é muito importante cadastrar e validar esse ISRC, porque quando essas músicas saem do ambiente digital, esses fonogramas e vão para rádio, para televisão ou qualquer outro segmento, elas precisam ter esse cadastro dentro da associação para a gente conseguir distribuir esses valores, mas não tem prazo. O que tem prazo são os retidos, né? Então, você vai poder cadastrar a qualquer momento, mas alguma coisa pode ter se perdido por causa dos 5 anos do retido. Tá, ok, obrigadão. Nada. E o que acontece, Vanessa, quando, por exemplo, um barzinho, uma banda, um grupo está se apresentando, foi contratado por uma noite, e o estabelecimento não faz o repasse para o ECAD? Quem Isso chega a fiscalização lá na hora? Quem vai ser isso é culpado? esse é um problema muito grande, né? Porque o tamanho do Brasil que tem, o ECAD pode entrar judicialmente contra os lugares, mas não tem poder de polícia, né? Então, o que acontece é que quando o ECAD tem os fiscais que rodam os lugares e a gente consegue saber, mas entra em contato, tentando negociar, tentando entrar num acordo. Se você paga mensalmente, anualmente, esses valores ficam bem menores, mas existe muita inadimplência ainda, a gente luta, infelizmente, principalmente em órgãos públicos, de interior, mais ainda, a gente tem uma briga agora grande com festa junina, por exemplo, em alguns interiores do Nordeste, prefeituras que não estão pagando direito autoral. Então, o que a gente faz que fazia muita campanha, né, falando sobre a importância do pagamento, e precisa de ajuda muito dos nossos titulares. A gente tem brigas constantes em Brasília, sempre tem alguém querendo derrubar o direito autoral de algum jeito ou de outro, ou seja, alguém que tem uma concessão de rádio, ou alguém que é dono de hotel. Então, a gente precisa estar o tempo todo atuante em Brasília. Amanhã mesmo tem gente da UBC lá, para a gente tentar que se respeitem os direitos autorais. E com as casas que tem por aí, o que a gente faz é tentar educar, politizar, mas com o tamanho geográfico do Brasil, a gente sabe que é impossível fazer todo mundo pagar, mas a gente fica nessa luta de conscientização. Como acontece, Vanessa, nesses casos hoje em dia de empresas que preparam playlists para estabelecimentos, para lojas de roupa, enfim, shoppings? Essa empresa que realiza a playlist é quem vai fazer esse pagamento para o ECAD. Isso. Existem, não sei se tem mais de uma, mas eu sei de uma que diz que só toca músicas licenciadas para eles. Então que eles não precisam pagar o ECAD, mas aí então você precisa fazer uma liberação de direitos
Isso é uma coisa que serve para show, por exemplo. Então, se um autor, um artista vai fazer um show e vai executar só a música dele e não quer pagar direito autoral. A responsabilidade de pagamento é do espaço, digamos assim, mas os espaços muitas vezes repassam isso. Ele pode, 48 horas antes do show, entrar em contato com a associação, enviar uma carta de liberação e dizer que não quer. E quando você se associa, você dá um mandato para cobrar. Então, você precisa dizer que você não quer que cobre. Né? É bem ruim isso, porque você imagina que você está ali caminhando contra o negócio, porque a gente precisa contratar pessoas para trabalhar para não ser pago. Para a gente não é nada bom, porque a engrenagem precisa rodar e para isso acontecer, né, é melhor que todo mundo esteja pagando e depois você receba de volta. Mas sim, você pode pedir essa liberação de autor e a mesma coisa com as playlists. Eles podem liberar músicas e dizer que aquilo está liberado e não precisa ser pago. Mas aí ele só pode tocar aquele repertório liberado. Sem modificações. Sem modificações. Em E isso, caso hoje em dia, com o investimento em tecnologia, isso cada vez é mais auditável, né? Em casos de obra por referência, que a gente vê muito isso em samba, pagode, o uso de pupurri. Então, o que assegura que aquele autor vai receber nesses casos de obra por referência, sabe? Se a obra não for cadastrada, ele não vai receber. Então, o importante é entender que a obra precisa estar cadastrada para receber. A obra por referência, ela só é um facilitador para você fazer o fonograma, mas ela não, através dela, você não vai receber direitos autorais, porque, digamos que eu quero gravar uma música sua, e você não fez o cadastro da sua música. Eu te pedi autorização, a sua editora me deu autorização, mas vocês não cadastraram. Então, eu consigo fazer esse fonograma e informar a sua obra como referência. Eu, Vanessa, vou dizer, a obra é da Laís Jardim, assim, assim, bababá. Mas enquanto você ou a sua editora não cadastrarem essa música, não tem pagamento para você, tem para mim. Porque eu fiz o fonograma, então a minha parte está liberada. Mas a sua parte vai estar lá reservada por 5 anos, né, enquanto o meu fonograma que estiver sendo executado, a obra vai estar sendo remunerada, entre aspas, mas guardada até você fazer o seu cadastro. Entendeu? Ela só é um facilitador para você fazer o fonograma, mas ela não faz você receber direitos. E mesmo, por exemplo, fazendo essa montagem de pupurri, a obra já é cadastrada por esse compositor? Não, o pupurri, você precisa fazer o cadastro do pupurri. Então, para remunerar um pupurri, você precisa cadastrar dentro da obra, tem lá a obra derivada, se eu não me engano, você vai lá escolher o pupurri e ele vai abrir uma janela para você dizer quais são as obras que fazem parte daquele pupurri. Então, o pupurri precisa ser cadastrado. Já é um cadastro diferente, né? É um cadastro diferente. Você vai aparecer lá tal obra, barra, tal obra, e dentro vai aparecer todos os titulares. Certinho. Eu acho que uma grande dúvida, assim, é em relação à arrecadação internacional, né? Mas também por esse lado de artistas, hoje em dia, né, é muito mais prático. Artistas produtores que fazem parceria com autores, músicos internacionais. No momento que ele vai cadastrar, por exemplo, na UBC, ele cadastra os dados desse compositor de fora, mesmo ele não contendo ali um CPF, os dados básicos que um brasileiro teria, né? Como é que... A gente, dentro do nosso portal, a gente consegue buscar titulares. Então, se a UBC já tiver alguma obra desse titular gringo, digamos, na sua base, ele vai aparecer lá para você buscar. E você vai linkar aquele titular ali. Se não, você consegue cadastrar um novo titular, digamos assim, dizer que ele é um titular estrangeiro, que não vai te pedir um CPF,
E a partir do momento que a gente conseguir identificar qual é a sociedade dele lá fora, a gente linka o cadastro dele de fora, porque a gente tem acesso ali a todas as sociedades do mundo, então a gente consegue fazer esses links. Mas na hora de buscar, provavelmente, se for uma pessoa conhecida, você já vai encontrar na base. Entendi. Você já comentou um pouco sobre, mas quando há um valor alto, assim, retido, e ninguém está indo atrás, já está batendo o prazo de 5 anos, a associação vai atrás de alguma forma, como você disse, nesse período Sim. da pandemia, né? Sim, sim. A gente, dentro da UBC, primeiro a gente tem um projeto desenvolvido internamente, que chama Meta Connect, se eu não me engano, que é para distribuir, para identificar retidos com maior agilidade. Então, depois que o ECAD faz isso lá, a gente ainda faz de novo dentro da UBC. Então, é uma ferramenta para tentar identificar o máximo de retidos que a gente consegue dentro da nossa base, através de tecnologia, né? Então, a gente tem essa ferramenta dentro da UBC, e fora isso, existe um trabalho humano, né? Tem pessoas dentro da UBC que trabalham para identificar créditos retidos e liberar esses créditos. Seja porque por isso que eu falei que às vezes é bom o titular entrar em contato com a gente, porque a gente vai buscar melhor, né? Vai atrás disso rápido. Mas a gente está sempre buscando os créditos retidos para tentar identificar. Se foi algum erro de cadastro, de grafia, a gente associa esses créditos e libera. E sim, quando o valor é alto, é mais fácil a gente achar. E às vezes a gente vai até atrás de um titular que não tem associação, olha, você não tem filiação, tem dinheiro aqui para você receber. Então, existe sim esse trabalho de tentar encontrar esses valores para distribuir, né? Quando chega nesses 5 anos, é muito pouca coisa que não foi identificada. Eu digo muito pouca coisa monetariamente falando, né? Em termos de valor de dinheiro, e o que acontece? O que não foi encontrado não volta para o ECAD, diferente do que as pessoas pensam. Esse valor é redistribuído. Então, digamos que a música tocou num rádio e aquela música não foi paga, ficou retida porque os titulares não estão filiados. Chegou os 5 anos, e que ele pega, o ECAD pega esse valor e redistribui para todo mundo que recebeu em rádio. Já que a minha execução foi de rádio, o ECAD pega o valor e redistribui para todo mundo que tocou em rádio. Então, existe essa redistribuição de retidos, mas, como eu disse, o valor que fica 5 anos depois é muito pequeno. Mas eles são todos redistribuídos. Não fica nada para o ECAD. Sincronização não é com a UBC mesmo, né? O Henrique está perguntando aqui. Sincronização, as editoras fazem esse trabalho, né? Dentro das editoras, eles têm pessoas hoje em dia lá que vão em agência de publicidade, que correm atrás vão para Netflix, Globoplay. Às vezes as editoras fecham um audiovisual inteiro com o catálogo deles, porque existe esse trabalho atuante dos editores tentando vender suas músicas para audiovisual. Mas não é um trabalho da sociedade, porque a sociedade, a gente não coleta sincronização, né? Para a gente deixar bem claro, digamos assim, ó, eu fiz uma música, subi ela para o Spotify. Para subir essa música para o Spotify, eu vou pedir autorização, digamos que a música é da Laís, eu vou pedir autorização para a Laís para gravar essa música. Tá aí o direito fonomecânico. Aí eu vou pagar para isso, para ela ou para a editora dela. Aí chega lá, essa música faz sucesso, tudo, alguém pede para colocar minha música no cinema. Aí entra a taxa de sincronização. Para você incluir a música num audiovisual, tem a sincronização. Então, primeiro o fonomecânico lá, que eu pedi autorização para gravar e subir para o Spotify. O fonomecânico vai ser eu ou a minha editora, se existir. Depois eu quero pedir autorização para botar num audiovisual. Aí é uma taxa de sincronização única, que aí vai depender do tipo de uso, do território de veiculação, da importância daquela música para o audiovisual.
tudo isso vai influenciar no preço que o editor vai te dar. Porque como é uma taxa única, às vezes é muito alta. Para publicidade, por exemplo, às vezes a sincronização é muito alta, dependendo da marca e da importância da música para aquele comercial, o valor é muito alto. Então, a sincronização vai ser paga todo para o editor e o editor paga o seu autor. E aí, onde que entra o BC? Ali, voltando para o cinema, pedir autorização para sincronizar a minha música no audiovisual. Aí, a editora recebeu a sincronização. A partir do momento que essa música começar a tocar no cinema, cada vez que ela tocar, ela gera execução pública. Então, primeiro foi o fonomecânico para autorização, depois foi a sincronização para sincronizar minha música. E, por último, entra aqui a execução pública, que cada vez que a música é executada, ela gera um direito. Então, outra coisa, a novela. Cada música, vez que uma música toca na novela, a Globo, ou a Record, ou seja, quem for, paga por aquele uso. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem um nicho aí, a Globo está reprisando a novela das 7 na madrugada. Ou seja, paga nas 7 na madrugada, paga 2 vezes por dia. Então, é o melhor lugar para botar música agora é na novela das 7. Então, assim, música de abertura de jornalística, toca todo dia, paga todo dia. Então, a execução pública ela vai ali enquanto as repetições tiveram de execução publicamente. Para se associar é necessário ter pelo menos uma composição gravada. Então, como eu disse, para se associar é necessário ter a melhor forma, a melhor hora de você se associar é quando você já começa a ter direitos a serem recebidos, né? A gente chama de sociedade que serve para distribuir direitos de execução pública. Então, se você ainda não teve ninguém que te gravou, sua música não foi executada em nenhum lugar, não é o momento certo de se filiar. Espera um pouquinho para se afiliar daqui a pouco. E hoje já existe o campo para adicionar se ela é feita com IA e tudo mais. No final das contas, estão enxergando um volume de dinheiro? Não. O volume é muito pequeno, por enquanto de cadastros informando isso e de dinheiro também, mas é importante dizer que, como eu falei, obrigatoriamente no Brasil, o criador é uma pessoa física. Então, não se paga inteligência artificial, a não ser que isso mude em algum momento. Mas hoje em dia é só para entendimento, mas não vai ser distribuído o valor de inteligência artificial. Se for um caso de uso, não houve músico, né? Foi a IA, mas tem o intérprete humano. Então, como seria feito esse repasse? Talvez você... Boa pergunta, né? Não sei se tem como você separar isso e pagar só para o intérprete. Tudo isso está em estudo, né? Mas a obra não vai receber nada, porque foi feita por inteligência artificial. Talvez o fonograma, não sei, porque não sei se vai continuar, se os players vão continuar rodando, porque eles estão derrubando músicas feitas por IA, né? Então, provavelmente não vai ter pagamento. Mas tudo isso pode alterar a semana que vem, é o que eu estou dizendo, né? Porque essa coisa de inteligência artificial está mudando todo dia, então não existe uma regra aqui clara. O que eu posso dizer é que hoje não se paga nada feito por inteligência artificial. Agora, o que vai acontecer amanhã, eu já não sei. Acho que é um tópico bem complicado. Assim. A gente não tem como negar o uso da ferramenta. Eu acho que, né, ninguém é contra o uso de inteligência artificial, a gente precisa entender como usar, né? De que forma aquilo lá, que nem a gente usava, sei lá, nem sei o que dizer no passado, mas assim, uma ferramenta de ajuda, né? E não alguém para fazer para você, né? Eu acho espero que seja nesse lugar que a gente consiga colocar ela, né, como uma ajuda, como eu adoro inteligência artificial. Hoje mesmo eu estava falando, nossa, eu recebo um documento em PDF não editável, eu jogo no IA, peço para fazer um Excel, em 5 segundos ela me dá uma planilha pronta, formatada com as colunas que eu pedi. Então, assim, realmente ele é uma ferramenta para facilitar a nossa vida no dia a dia. Não tem como negar isso, mas a gente precisa entender que, na minha opinião, não dá para substituir o humano, né? É uma coisa que é minha ali, eu acho que nunca, nada vai substituir também um show ao vivo,
né? Um olho no olho, a sensação do ao vivo ali também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aguardar as leis. É, que exatamente a gente precisa legislar, deixar tudo claro de como isso vai acontecer, né? Tem muita coisa para vir nesse Muita tema. coisa. Alguém tem mais perguntas, pessoal? Eu joguei 1000 perguntas aqui. Que bom. Eu também, eu estava fazendo minha consultoria aqui particular. Foi, Eu vim aqui para isso. não, muito bom. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Dou-lhe uma. Mas, de qualquer forma, como a Vanessa disse, o próprio site da UBC tem informações, né? Eu, A gente tem um particularmente, canal uso de bastante. YouTube também, canal de YouTube que a gente tem alguns vídeos educativos lá também. Se você pode se inscrever na newsletter da UBC, que vem, a gente manda, acho que é 15, não sei se é semanalmente, ou quinzenalmente, a gente manda muita notícia boa. Lá no site da UBC você consegue se inscrever. E é isso. A gente está à disposição para o que vocês precisarem. E eu acho uma ferramenta incrível a da busca web ali. Ver Ajuda rapidamente os compositores, a editora, isso. mão na roda. Se você não está logado no portal, você vai ter que inserir aqueles caracteres, mas se você logar no seu portal, já nem isso nem precisa. Bem prático. Então, acho que agradecer muito, Vanessa, por hoje. Duas ordens. Eu conheci Vanessa uns meses atrás, ela veio fazer uma palestra, uma mentoria aqui em Petrolina, Pernambuco. E é incrível como algumas coisas a gente já sabe, mas outras não são tão óbvias, né? E é importante a gente ouvir uma profissional falando sobre, até ser uma maneira da gente pesquisar mais sobre alguns temas, que tudo que envolve ali direito, arrecadação. E se você tem direito a isso, vá atrás, né? Então, são valores Isso. aqui que É o seu trabalho, né? acho bem E importante. nenhuma dúvida é boba, a gente está aqui para ajudar mesmo. O importante é ir conversando, é ir tirando dúvida para as coisas. Eu costumo dizer, né, que é o trabalho do artista, então um mínimo é muito importante saber, nem que seja para não ser passado para trás, para não deixar ninguém te enrolar. Então, é muito importante entender um mínimo que seja do negócio, já que é a sua vida, o seu ganha-pão, né? Justamente. Henrique, quer falar alguma coisa? Não, a gente pode Não, encerrar. estou satisfeito e já aproveito para abrir o convite para uma próxima também. Foi ótimo te ter Estou à aqui. disposição. É um prazer te rever. Muito obrigada. Quando precisarem, é só chamar. Obrigada, pessoal, também que participou hoje. Em breve a gente vai divulgar a data da próxima mentoria, que já está marcada. A gente vai dar spoiler em breve. E é isso. Nos acompanhe nas redes sociais, no WhatsApp. E qualquer coisa, entre em contato com a Vanessa também, que a UBC está por Isso. É isso. Beijo, gente. Obrigado, viu, pessoal? Ótima noite. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau.